Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nome sobre todo o nome, nos apresentamos perante vós para ministrar a Santa Escritura. Assim, não só devemos ouvir, mas praticar aquilo que Deus nos ensina na sua Santa Escritura. Damos graças a Deus por esta salvação graciosa, a qual nos foi dada pelo sacrifício de Jesus no Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. A cruz é o lugar da nossa meditação. Porquê? Deus enviou o seu Filho à terra para dar a sua vida. Deu a sua vida em resgate das nossas almas. Com o seu precioso sangue nos resgatou e nos comprou para Deus. E no tempo de vida nós precisamos de ter esta certeza em nossos corações, para quando partirmos à eternidade sabermos que realmente o sacrifício de Jesus Cristo foi feito por nós, por nossa causa, e nós temos recebido os benefícios desse sacrifício antes de partir, para irmos para a casa do Pai. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho e adoramos o Espírito Santo de Deus. Nós cremos num Deus trino. Nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, um Deus verdadeiro, revelado em três pessoas. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos falar das coisas de Deus. E não só das coisas de Deus, mas do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o seu Santo Evangelho. Finalmente, nesta escola bíblica sobre a salvação e o batismo, chegamos ao ponto de ministrar sobre o batismo, e este é o estudo número 10 desta escola bíblica. Louvado seja Deus! Vamos então meditar sobre o batismo bíblico. Nesta série de estudos, e para finalizar esta escola sobre a salvação e batismo, serão feitos apenas 3 estudos, incluindo este. 2 sobre o batismo e particularmente este, porque o que vem a seguir será o estudo sobre a limpeza espiritual antes desse batismo. E o último será, querendo Deus, o estudo sobre a ceia do Senhor. Porque somente, segundo a Bíblia Sagrada, devem ou podem tomar a ceia do Senhor aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esta é uma ordenança divina também. Portanto, este é o primeiro estudo sobre o batismo das águas, e nós vamos ler a Sagrada Escritura e vamos acompanhar todos a mensagem que Jesus falou sobre este assunto. Assim diz a palavra de Deus em São Mateus capítulo 28 e verso 16 ao verso 20, diz a Santa Escritura: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Vamos ler de novo o verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já, telespectador, depois de termos lido a mensagem que Jesus nos deixou quando juntou os seus discípulos e foi assunto ao céu, nós estamos perante uma ordem divina
que Jesus deixou que todo aquele que nele cresce fosse batizado. A mensagem que temos acabado de ler é o fundamento bíblico para o batismo. Porque assim ensinou Jesus: ide e ensinai as nações. E depois batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós fazemos uma pergunta: quem é que está certo e quem é que está errado, de acordo com as palavras de Jesus Cristo? Ou têm elas algum valor para algumas pessoas que batizam infantes, batizam bebés sem poderem crer, sem poderem ser ensinados? Perguntamos quem é que tem razão, se é a Sagrada Escritura e se é Jesus, ou são os homens que passam por este mundo e logo se desvanecem, porque são como a erva que nasce de madrugada e à tarde seca e desaparece. Mas esta palavra permanece para sempre e o autor dela é o autor da vida. De maneira que devemos fazer exatamente conforme o Senhor ensinou. Conforme diz também em Marcos 16, verso 15 e verso 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ora, um bebezinho não pode crer. A seu tempo nós falaremos o que é que nós fazemos com os bebés no meio evangélico pentecostal. De maneira que devemos estar com atenção àquilo que o Senhor nos ensina sobre o batismo bíblico. E este, naturalmente, é o número 1, porque creio que já foi dito que o estudo a seguir é um estudo de limpeza espiritual e depois virá a Santa Ceia, e que só podem tomar a Santa Ceia aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão. Assim, ao começar este estudo, faremos uma pergunta: que importância tem o batismo para os cristãos? A resposta é que o batismo bíblico é uma ordenança de Nosso Senhor Jesus Cristo e, como tal, deve ser aplicada aos seus seguidores, àqueles que creem e confessam que Jesus Cristo é o seu Salvador. Vamos falar sobre 4 aspectos: a introdução. Segundo, quem poderá ser batizado. Terceiro, os 7 batismos que encontramos nas Sagradas Escrituras. E, em quarto lugar, o batismo nas águas. Ao introduzirmos esta mensagem, vamos dizer o seguinte: que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos não somente estar muito agradecidos a Deus por nos salvar da condenação, mas submetermos-nos às ordens desse Senhor. Fomos salvos com o propósito de sermos sal da terra e luzes do mundo, para sermos servos de quem aceitamos como Senhor, para sermos também anunciadores das boas novas ao nosso próximo. E não podemos ser sal da terra nem luzes do mundo se não formos ensinados como a Sagrada Escritura nos diz. Primeiro vem o ensino, vem a fé e depois vem o batismo. Eu devo dizer que, por exemplo, uma seara, para ser semeada, tem que primeiro ser lavrada. Para ela produzir fruto, deve ser primeiro lavrada e amanhada, etc, etc. Portanto, tudo tem um começo, tudo tem um princípio, e para dizermos aos outros aquilo que a Santa Escritura nos diz a nós temos que aprender e pôr em prática e a obedecer para sermos esse sal da terra e luzes do mundo, porque finalmente é a Igreja do Senhor que é esse sal e essas luzes que ainda balançam este mundo. Do contrário, ele estaria no maior caos da história. E por esta razão temos esta preparação fundamental de que, sem dúvida, devemos saber quem somos, regenerados e santificados, e obedecendo às ordens deste glorioso Senhor,
para que outros possam desfrutar das mesmas bênçãos. Eu creio assim que quem vai ser batizado deve ser ensinado em primeiro lugar. No meu ministério sempre são ministradas essas doutrinas aos novos convertidos e isso leva sempre algumas semanas a fazê-lo, e nesse tempo é também o tempo de cada pessoa provar a sua própria fé e a sua obediência ao Senhor e fazer a sua decisão. Este tempo da escola sobre a salvação e batismos é um tempo das pessoas provarem-se a si mesmos. Sou eu um seguidor de Cristo? Estou eu obedecendo ou não? Estou eu indo para o céu ou não sou uma pessoa salva? As pessoas não podem ter dúvidas acerca do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não é com uma pregação, ou duas, ou três, ou quatro, ou 10, ou 20, que nós sabemos toda a Bíblia, e todo o poder de Deus, que é o Evangelho. Não é. É preciso realmente um tempo de aprendizagem, de preparação. Contudo, eu creio que sobre o batismo nas águas existem exceções à regra bíblica. Como, por exemplo, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo podem imediatamente ser batizadas nas águas conforme o ensino bíblico. Contudo, a regra bíblica para todos os outros é como diz o nosso texto sagrado: ide e ensinai todas as nações. E naturalmente depois do ensino, Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De maneira que esta é a regra, é o fundamento e a maneira de o fazer. Então, em segundo lugar, vejamos o primeiro aspecto: quem poderá ser batizado? Segundo a Santa Escritura, só pode ser batizado quem é ensinado ou quem crê. Esta é a regra e é o fundamento. Poderão então ser batizados aqueles que são ensinados e os que creem. E eu devo alertar que existem várias denominações chamadas de cristãos que batizam bebés, como já foi dito, contrariando o ensino de Cristo. Contrariando o ensino de Cristo. Parece que essas pessoas sabem mais do que o próprio Senhor do universo, o autor da vida, Deus revelado em carne. Parece que essas pessoas sabem mais do que Ele. Ora, deviam ter cuidado de que nós somos como uma sombra que passa por aqui, mas a palavra de Deus permanece e o autor dela não tem fim, porque é a própria vida. Portanto, as pessoas religiosas contrariam o ensino de Cristo batizando bebés. E esse ensino não tem qualquer valor, é contrário à palavra de Deus. Esse ensino, essa aplicação de batismo não tem qualquer valor, porque é contrário a Jesus, que nos ensinou de outra forma. Só pode ser batizado aquele que crê e aquele que é ensinado. Esse ensino é simplesmente humano e não bíblico, porque Jesus disse, e vou repetir, ide e ensinai todas as nações. E depois do ensino vem o batismo. Diga, depois do ensino vem o batismo. Naturalmente há pessoas que fazem pontos de interrogação. E os bebés, como é que pode ser? Então se eles morrerem, nós vamos falar sobre eles. Louvado seja Deus. Infelizmente também existem denominações que não dão qualquer ênfase ao batismo. Existem outros que nem sequer batizam as pessoas, desprezando o ensino bíblico. O facto é que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Diga, uma ordenança. É uma ordem divina. E como tal, o ensino sobre a salvação deve ser aplicado, em primeiro lugar, às pessoas. Ser administrado, como tem sido feito nestes estudos, as pessoas que têm ouvido a palavra de Deus têm chegado a uma conclusão. Sou eu uma pessoa salva, regenerada, perdoada, salva e até santificada, ou não?
O que temos falado nesta escola bíblica é o suficiente para, neste tempo presente, chegarmos a uma conclusão. Eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Assim, o batismo também só pode ser administrado àqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas que Jesus Cristo é o Filho de Deus revelado em carne. Por isso se ensina primeiro o Evangelho. Porque se as pessoas não crerem que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, não podem ser batizadas. E para que não haja qualquer dúvida sobre esta doutrina do batismo, Jesus disse ainda em Marcos 16, 15 a 16, o que já foi dito hoje. Estas palavras: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Diga comigo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer nesse Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E não podemos ir além disto. Ensinar e pregar, e aqueles que creem de todo o seu coração sejam batizados. E o Evangelho que Jesus mandou pregar é como disse em Romanos 1, verso 16, o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há ninguém que conheça o poder de Deus se ouvir apenas meia dúzia de palavras. Naturalmente podem crer, até o diabo crê. Mas na primeira esquina, digamos assim, na primeira tentação, logo ficou da mesma forma ou pior. De maneira que é preciso um ensino sistemático para que as pessoas possam chegar a uma conclusão do poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. E você sabe o que é o Evangelho. Se não fosse mais, tínhamos 27 livros no Novo Testamento para lermos acerca do Evangelho. Mas toda esta Bíblia Sagrada consiste de 2 testamentos, o Novo e o Velho. E no Novo Testamento está o epílogo daquilo que foi ensinado no Velho Testamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, que havia de vir segundo aquilo que dele estava escrito, e como ele próprio disse, importava que em mim fosse cumprido o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê tem que ser ministrado antes do batismo. Quando uma alma vem ao batismo, ela tem que saber a razão por que vai ser batizada. Essa alma tem que saber a razão por que vai ser batizada. E isso somente acontece com o ensino bíblico. Também o batismo bíblico não se aplica por expressão, umas pinguinhas de água, sobre as pessoas, mas por imersão, meter dentro da água e tirar. Batismo significa isso mesmo, imersão. Colocar debaixo d'água. O vocábulo batismo significa, na língua grega, essa imersão, bapto ou baptizo. De maneira que, quando, por exemplo, uma senhora põe roupa dentro d'água, ela pode dizer bapto ou baptizo, é meter dentro d'água. E esse vocábulo grego foi trazido para a Sagrada Escritura para exatamente fazer compreender às pessoas que devem ficar dentro da água. Baptizo. Porquê? Nós vamos dizer a razão porque é que as pessoas têm que entrar dentro da água, ser imergidas dentro da água e sair dessa água. No aspecto espiritual, esta palavra bapto, ou do grego, é usada para um ato simbólico, representando a obediência ao ensino da palavra segundo o ensino de Cristo, e também representa algo mais importante que à frente nós vamos ministrar. Representa uma morte, um sepultamento e uma ressurreição. Essa é a razão de que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, mandou aos seus servos colocar essa palavra bapto, simbolizando o baptismo
pessoa imergida na água, porque elas simbolizam uma morte, o batismo simboliza uma morte, uma ressurreição, um sepultamento e uma ressurreição. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. E a fé depende da nossa obediência ao que ouve da palavra de Deus. Crer e for batizado. Se não crer, não pode ser batizado. Precisamos de fazer como o Senhor ensinou e não alterar nada daquilo que Ele ministrou. Entretanto, nas Santas Escrituras encontram-se pelo menos 7 batismos diferentes e precisamos saber, pelos contextos daquilo que lemos sobre o batismo, a que batismo se refere aquilo que se lê. Portanto, é de importância capital chegar a esta conclusão. Quem poderá ser então batizado? A resposta bíblica são as pessoas que são ensinadas e as pessoas que creem. Você pode dizer amém porque não há outro ensino. Este é o ensino sagrado. Um bebê, portanto, não pode ser ensinado, tampouco pode crer, porque ainda é um bebê. E em Atos 8 e verso 12, temos ali um bom exemplo quando afirma: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Se batizavam tanto homens como mulheres. Estes homens e mulheres, segundo as Escrituras, podem começar com a idade de 12 anos. Com as devidas exceções, mas nunca bebés que não podem crer nem serem ensinados. Quanto aos bebés, tomem então atenção, porque há pessoas que fazem um ponto de interrogação porque é que os evangélicos pentecostais não batizam bebés. Também há outras denominações evangélicas que não batizam bebés, graças a Deus, que seguem esta doutrina bíblica. Ora, o que é que os evangélicos fazem às crianças quando elas nascem, porque finalmente não podem ser batizadas segundo o ensino de Jesus Cristo? Pois está bem. Vamos ver que Jesus Cristo será o nosso exemplo em tudo. Podemos dizer amém? Ele será o nosso exemplo em tudo. Quanto aos bebés, eles são apresentados a Deus como Jesus foi apresentado em Lucas 2 e verso 22. E deixa o resto com Deus, porque quando chegar à altura de 10, 11, 12 aninhos aí para a frente, começam a despontar o homem e a mulher e podem então querer ser ensinados e então ser batizados. Que o Senhor vos abençoe e dentro de momentos voltamos. E este é o nosso texto. Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia, dizendo: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Vamos então ao terceiro aspecto deste assunto bíblico sobre o batismo, ou seja, os 7 batismos revelados nas Escrituras. Nas Santas Escrituras existem pelo menos 7 batismos e cada pessoa que lê ou ouve as Escrituras precisa também de discernir pelos contextos a qual desses batismos se refere essa Escritura. Por exemplo, existe o batismo em Moisés, na nuvem e no mar. Segundo, existe o batismo de João Batista. Terceiro, existe o batismo pelos discípulos de Jesus. Quarto, existe o batismo no sofrimento. Quinto, existe o batismo no corpo de Cristo. Em sexto, existe o batismo com o Espírito Santo. E em sétimo lugar, existe o batismo nas águas ordenado por Jesus, conforme temos vindo a falar. E este último é o que estamos meditando.
Mas vamos meditar um pouco sobre os outros 6 que foram mencionados. Em primeiro lugar, para termos uma ideia do que lemos sobre estes batismos, para não haver qualquer confusão na palavra batismo. Primeiro, o batismo em Moisés, na nuvem e no mar. A que se refere e o que significa? Qual o significado deste batismo? 1 Coríntios 10, verso 1 e 2 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Naturalmente, este batismo aconteceu no Velho Testamento e o seu significado é terem sido cobertos com a nuvem protetora de Deus na sua caminhada no deserto, como ter passado pelo Mar Vermelho entre 2 paredes de água e o estar também debaixo da autoridade de Moisés. Êxodo 13, 21, Êxodo 14, 22, etc. Segundo lugar, segundo batismo, o batismo de João Batista. Este batismo é chamado nas Escrituras de batismo de arrependimento e encontra-se em Mateus 3, verso 1 ao verso 8, e o verso 2 diz: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E o verso 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O próprio João disse que batizava com água para o arrependimento. Mateus 3, e verso 11, mas os que são batizados no batismo que Jesus ordenou, vão-se batizar porque já se arrependeram, já creram e já foram ensinados. Portanto, é diferente esse batismo. O batismo de João nada tem a ver com a ordenança de Cristo em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. Terceiro aspecto, o batismo pelos discípulos de Jesus Cristo. Este batismo é semelhante ou igual ao batismo aplicado por João Batista. Em João 3, 22 diz: depois disto Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. E em João 4, 1 a 3, parece haver uma correção de que quem batizava eram os discípulos e não Jesus, e diz: e quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Este batismo era o mesmo batismo de João Batista, era o batismo do arrependimento, para que cresça no Messias, e era ministrado pelos discípulos e nada tem a ver com o batismo que Jesus ensinou após a sua ressurreição. O quarto batismo, o batismo no sofrimento. Em Lucas 12, 49 a 50 diz estas palavras: vim lançar fogo à terra e que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como uma angústia até que venha a cumprir-se. Este fogo pegado na terra era o fogo espiritual que Jesus trouxe para despertar o mundo e seguir o caminho de Deus. Mas Jesus, para que esse fogo do Espírito alastrasse pelo mundo, ele tinha que provar o vexame da cruz. E se angustiava esperando por esse dia, por esse sofrimento, esse certo batismo, era o batismo no seu sofrimento por todos nós. Em resposta, a mãe aos filhos de Zebedeu, para que se assentarem um à direita e outro à esquerda no seu reino, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Mateus 20, 21 e 22. E esse batismo era o batismo que lhe estava reservado, que somente ele podia passar no Calvário
para salvar a humanidade. Era a sua agonia, o seu sofrimento para libertar, por esse sofrimento na cruz, todo aquele que nele crê. E naturalmente todos os discípulos, os apóstolos, passaram por esse sofrimento, por esse batismo do sofrimento. Contudo, não podiam salvar ninguém. Louvado seja Deus nosso Senhor, de maneira que este batismo no sofrimento foi a morte vicária que Jesus Cristo pagou por ti e por mim, para sermos seus filhinhos, seus discípulos. Quinto batismo é o batismo no corpo de Cristo. Assim diz em Gálatas 3, 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quando fostes batizados, em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nada tem a ver com o batismo nas águas. Este é o batismo no corpo de Cristo. O facto é que este batismo no corpo de Cristo não significa o batismo nas águas segundo a ordenança de Jesus Cristo. Este é o batismo mais importante no cristianismo bíblico, porque o significado deste batismo é a sua rendição a Deus e ser incorporado no corpo de Cristo, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, confessou os seus pecados, foi regenerado, foi mais um que saiu das trevas para a luz e ficou com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, significa que foi salvo e incorporado na Igreja de Cristo. E se a pessoa partir à eternidade sem o batismo das águas, não se importa que você vai para o céu, porque não teve tempo de ser batizado. Louvado seja Deus nosso Senhor. Portanto, este é o batismo mais importante que há na Bíblia, é o batismo no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo importante porque é junto ao corpo de Cristo. E aquele que é junto ao corpo de Cristo sabe que é salvo, então vai dar testemunho de que é uma nova criatura, todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, dá testemunho público que foi morto, sepultado e ressuscitado com Cristo, e o batismo é o selo dessa fé e desse ensino que tem recebido. Portanto, este batismo significa que pelo arrependimento e pela fé, essa pessoa foi salva e que o seu nome ficou escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi salvo e resgatado com o sangue de Cristo e junto aos outros crentes tem comunhão com Deus. O batismo no corpo de Cristo significa ficou sendo um membro do corpo de Cristo com os outros irmãos na fé. Juntou-se à Igreja. 1 Coríntios 12, verso 12 e verso 13 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Nada tem a ver com o batismo nas águas. Nenhum batismo salva. E este batismo significa que a pessoa, pela sua decisão, se arrependeu, deixou as coisas velhas, tudo se fez novo na vida, foi regenerado, foi santificado, nasceu de novo, juntou-se à Igreja de Cristo. E o facto é que eu creio que o ladrão da cruz, chamado o bom ladrão, possivelmente nunca teria sido batizado pelo facto de estava preso, etc, etc. Nem tampouco, possivelmente, no batismo de João Batista. Nem tampouco no batismo da Trindade, porque ainda não tinha sido ordenado. E, finalmente, esse homem foi para o paraíso, como Jesus lhe disse. Até na cama de um hospital, uma alma que aceita o perdão de Deus e a sua salvação é batizada no corpo de Cristo e logo se morrer vai para o céu, como foi o ladrão da cruz. De maneira que é aqui, nestas passagens bíblicas, que eu digo que o batismo não salva ninguém. Mas, por exemplo, o batismo no corpo de Cristo é o mais importante porque foi salvo mesmo na cama de um hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto batismo.
O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É claro que para falar disto levaria muito tempo, mas vamos dar atenção àquilo que as Escrituras nos dizem, porque eu devo dizer que elas nunca foram alteradas, nem serão alteradas. A doutrina da primitiva Igreja é igualzinha para a nossa geração. É conforme está escrito, assim nós devemos crer naquilo que está escrito. Portanto, sexto batismo, o batismo com o Espírito Santo. Muita gente não sabe o que isso é, outros não têm ouvido, eu também não sabia. E quando foi, graças a Deus, o Senhor, quando me falaram sobre o batismo do Espírito Santo, eu fui e recebi e vim a falar línguas estranhas, línguas do céu ou línguas da terra, conforme o Espírito concedia que falasse. O que vai ser explicado sobre este batismo é apenas um pouco do muito que as Santas Escrituras nos revelam, mas é suficiente para se distinguir esse batismo com o batismo no corpo de Cristo ou outro batismo qualquer. Assim se expressou João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta Escritura ainda está cá, na Bíblia Sagrada. Nunca foi tirada, nem pode ser tirada. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, prepara-se para receber esse batismo. Louvado seja Deus. Mateus 3 e verso número 11. Acerca deste batismo com o Espírito Santo existe por todo o mundo uma enorme confusão, mesmo no meio do cristianismo bíblico. O facto é que muitos lutam contra este batismo, explicando que quem recebe o Espírito Santo quando aceita a Cristo, então é batizado com o Espírito Santo. E isso não é correto, é incorreto. Esse erro tem levado até a existir um certo exagero, e dizem que as igrejas pentecostais falam línguas do diabo. Não têm receio de falarem dessa forma acerca dos filhos de Deus. Irmão lutando contra irmão. Pois eu vos devo dizer que Jesus afirmou que todos os pecados são perdoados ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12 e verso 31. E quando fazemos com o conhecimento da palavra de Deus, então já sabemos que estamos caminhando para o inferno porque estamos blasfemando do Espírito Santo. Não faça isso. Se você o faz ignorantemente é uma coisa, mas com o conhecimento da Bíblia, apenas para chamar a brasa à sua sardinha, então você está no mal, em maus lençóis, como usa dizer-se. Uma coisa é a ignorância, outra coisa é essa luta contra a Sagrada Escritura. Diga, luta contra a Sagrada Escritura na sua interpretação. Mas a nossa ignorância termina quando, com temor e tremor e fé, buscamos a Deus, a sua promessa dada exatamente por João Batista. E o facto é que essa promessa não foi somente dada por João Batista, mas ela já vem do livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29. O servo de Deus escreveu que Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, seus servos e suas servas. O próprio Jesus afirmou que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus ainda não ter sido glorificado. João 7, 38 e 39. Mas ele foi dado no dia de Pentecostes. Mas ele foi dado no dia de Pentecostes. Mas ele foi dado no dia de Pentecostes. Mas ele foi dado no dia de Pentecostes à igreja primitiva e à igreja desses dias. Louvado seja Deus. E Jesus afirmou também que os seus discípulos somente deveriam ir pregar o Evangelho quando fossem revestidos do poder de Deus. Esta é a base bíblica para todas as gerações. Assim diz a palavra de Deus. Assim se expressou Jesus em Lucas 24, verso 49.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém. E ali ficaram aqueles quase 120 pessoas, incluindo Maria, mãe de Jesus, os seus apóstolos, etc., e os seus irmãos, ali esperando até que fossem revestidos de poder. Somente isto é básico, meu amado, que me escuta, é básico na Bíblia Sagrada. Não salte por cima da Bíblia. Leiam o que a Bíblia diz. É básico. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E então sejais minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria e por toda a face da terra. Portanto, em primeiro lugar, as pessoas não podem nem devem sair para o campo missionário sem primeiro esperar no dia como esperaram os primeiros discípulos lá em Jerusalém serem revestidos. Diga revestidos, foi Jesus que falou, revestidos de poder do Espírito Santo para depois ministrar a palavra. E olha, somente sabe aquele que é revestido de poder. Somente esse é que sabe explicar o batismo com o Espírito Santo. Nenhum outro, de maneira nenhuma, pode explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, porque, ouça, diga-me uma coisa, você gosta de um bom bife com batatas fritas? É, claro, muita gente gosta. E também gosta de batatas com bacalhau, azeite e vinagre, etc. Também gosta. Somente quando se come uma determinada comida podemos dizer aos outros o sabor dela e o que ela é. Dentro de momentos voltamos. Que o Senhor vos abençoe. Assim diz o verso 18, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Meus amados, eu creio que é de veras importante aquilo que estamos ministrando acerca daqueles que vão pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E só depois iam pregar a mensagem. Capítulo 24 de Lucas e verso 49. E o facto aconteceu, como dizem Atos 2, 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente como um som de um vento como veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naturalmente alguém pode dizer, mas isso aconteceu uma vez e nunca mais acontece. Naturalmente nunca acontece como aconteceu na primitiva igreja no dia de Pentecostes. Mas há muitos dias de Pentecostes pelo mundo inteiro. E as Jerusaléns, elas são em todo o mundo. São em todo o mundo. Para aqueles que creem, ficai em Jerusalém, ficai em oração, buscai a Deus em oração, para ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Também em Atos 10, 14, 44 a 48, revela que Cornélio e todos os seus familiares e amigos estavam ouvindo a Pedro. E então caiu sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas estranhas, magnificando a Deus. Estes não estavam no dia de Pentecostes, não. Ali aconteceu outro Pentecostes na casa de Cornélio. Não estavam lá esperando com os outros discípulos. Foi com a pregação de Pedro que o Espírito Santo caiu. Nós precisamos de ser alertados para isto. Louvado seja Deus. E Pedro disse, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados na água. De maneira que só podem ir para o campo da missão, só podem ir pregar aqueles que ficaram em Jerusalém, e essa Jerusalém pode ser na sua própria casa ou na igreja, na casa de oração onde se ouve o Evangelho. Como acabamos de ler nas Escrituras, a evidência deste batismo foi o falar línguas estranhas.
A evidência foi o falar línguas estranhas. E ainda hoje é da mesma forma, porque Cristo não mudou, a sua palavra também não muda, e a promessa é para todos nós. E para que não haja nenhuma dúvida ou confusão sobre o batismo e o poder espiritual do Espírito Santo, primeiro, somente a pregação do Evangelho começou com este revestimento do poder de Deus, e ainda hoje é da mesma forma. Segundo, este batismo é para todos os cristãos. Em Atos 2, 38 e 39, Pedro disse estas palavras ao explicar o poder derramado no dia de Pentecostes. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque eles fizeram a pergunta: que é isto deste povo estar a falar em línguas estranhas, nas nossas próprias línguas em que somos nascidos? Que é isto, varões e irmãos? Que devemos fazer, varões e irmãos? E Pedro disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Portanto, se você já foi chamado, se já é um cristão, esta promessa é para si. A todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E esta doutrina bíblica ainda não mudou, nem mudará. A promessa é para todos os que Deus chama para o seu aprisco. Por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo muito antes de ser batizado nas águas. E graças a Deus Nosso Senhor agora podia ser batizado nas águas. Mas eu podia ser batizado primeiro nas águas do que ser batizado com o Espírito Santo. Mas não foi assim que Deus permitiu. Deus, na sua graça, batizou-me a mim primeiro com o Espírito Santo. Vamos ao sétimo batismo nas Escrituras. Este é o batismo nas águas, que é o nosso estudo. Os outros batismos que falamos é apenas um pouco de cada um, para que saibamos aquilo que a gente lê acerca dos batismos e dos seus contextos. Mas este é o batismo nas águas, que é o nosso estudo, como já foi dito. Primeiro vamos falar, então, sobre 5 aspectos. A ordenança de Cristo, em primeiro lugar. Segundo, estudaremos sempre sobre porque precisamos da preparação antes do batismo. Terceiro, o significado do batismo. Quarto, a precaução após o batismo. E em quinto lugar, as primeiras conversões no cristianismo. Assim, para começar ou recomeçar este estudo, vamos de novo falar dos 2 textos que temos vindo a falar. Em Mateus 28, 19 e 20, disse o Senhor: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15 a 16, disse Jesus: portanto, ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Partimos do princípio que estes são 2 textos bíblicos de que temos que seguir a letra aquilo que está ministrado. Pregai para se poder crer. Ensinai para poder ser batizados também. Assim como nos dizem os textos sagrados, este batismo em nome da Trindade é uma ordem de Cristo. Em nome da Trindade, nunca nenhum batismo houve em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança de Cristo a ser aplicada aos que creem e se arrependem, conforme temos vindo a estudar nesta escola bíblica de salvação. E antes de continuar, devo dizer que, usando uma ilustração conhecida, que colocando os bois à frente do carro, eles puxam o carro. Mas se colocarmos os bois atrás do carro, eles não o empurram. De maneira que tem que ser, o batismo tem que vir conforme o ensino sagrado. Estes 2 textos sagrados afirmam que antes do batismo tem que haver a pregação do Evangelho
E as nações devem ser, em primeiro lugar, ensinadas a crer em Cristo e no poder de Deus. E disse o Senhor: ensinai todas as coisas que vos tenho mandado. Pregai, e depois de crer na pregação, a pessoa pode ser batizada. Ensinai, e depois do ensino, batizai os que são ensinados. Tão simples quanto isto. Este batismo nunca foi ensinado nem exercido no ministério de Cristo durante os 3 anos do seu ministério, porque além de tudo foi ordenado somente após a ressurreição e no nome da Trindade. Este ensino só foi dado após a sua ressurreição e no nome da Trindade, como diz a Escritura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como já foi dito, somente eram batizados os que crescem e os que fossem ensinados no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Portanto, as pessoas deviam ter recebido esse poder de Deus, essa salvação, em primeiro lugar. Somente seriam batizados quem aceitassem a Cristo e o confessasse como seu Senhor e Salvador. Eram pessoas salvas. Segundo lugar, pergunta: por que é que as pessoas devem estar preparadas para receberem o batismo? Por que é que as pessoas devem estar preparadas para receberem o batismo? A pergunta é realmente profunda. Vamos ver o que é que Deus nos concede nesta pergunta e na resposta. A resposta a esta pergunta é que o batismo nas águas é um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Ninguém pode ser batizado sem uma razão e sem conhecerem a profundidade dessa razão. Não é verdade? Claro que é verdade. Portanto, a sua preparação no ensino é o que realmente conta, porque o ato do batismo é o selo da sua fé e sua preparação. O batismo não salva ninguém. É um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Por essa altura, o crente já sabe que foi salvo, que foi regenerado, que foi justificado, que foi batizado no corpo de Cristo, que é uma criação nova, como temos vindo a falar na escola bíblica sobre a salvação. Muitos que são batizados rapidamente voltam à velha vida de pecado porque não têm ensino. Foram batizados muito rapidamente e voltam à velha vida de pecado. E depois ainda menosprezam o nome do Senhor, e os outros que ouvem sobre o assunto blasfemam de Deus e daqueles que aplicaram tal batismo às pessoas. A razão de ser batizado é para obedecer à ordenança de Cristo e com este ato diz aos outros publicamente que é um seguidor de Jesus Cristo. Você acha que é fácil dizer aos outros que é um seguidor de Jesus Cristo? Muitos, por essa causa, têm ficado sem a cabeça desde o princípio do cristianismo. E se a pessoa não está convicta da sua fé, a pessoa foge, desaparece porque não quer morrer. Mas aquele que está convicto da sua fé ficou firme, dando a sua vida em prol do seu Senhor e do seu Salvador. Também deve saber que o batismo não lava pecado nenhum, como erroneamente os religiosos ensinam em Atos 22, versos 16, porque a ênfase não está na palavra lavar, mas no evocar o nome do Senhor. Porque até sem o batismo muitos vão para o céu, como já temos dito, porque até quem evocar o nome do Senhor será salvo nos últimos momentos da sua vida. Como diz em Romanos 10, versos 13 e 1 João 2 e verso 22, e deixe-me dizer que o ladrão da cruz nunca foi batizado, mas foi para o paraíso com Cristo Jesus. Mas os que andam por cá nesta jornada da sua fé, este assunto, esta pregação, este ensino é para cada um de nós. Terceiro, vejamos o significado do batismo nas águas. Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo e se vão batizar devem também saber o significado desse batismo,
Porque se vão para o batismo sem saber o seu significado, vão cegos, não sabem o que é que vão fazer. Tem que saber o seu significado. Por isso, é de muita importância na sua vida espiritual conhecer o significado. Primeiro, o batismo simboliza ou significa uma morte. Segundo, o batismo simboliza um sepultamento. Terceiro, o batismo simboliza uma ressurreição. A pessoa entrou na água, entrou em comunhão com Cristo na sua morte. Foi mergulhado na água do batismo, foi sepultado com Ele, como Cristo foi sepultado. Saiu da água, ressuscitou. Estes são os três atos simbólicos do batismo. Espiritualmente falando, isto é o que simbolicamente acontece no ato do batismo, nestes três movimentos simbólicos, ou seja, entrou na água, foi imergido debaixo da água e saiu da água. Desta forma temos que a entrada à água simboliza, como já foi dito, a pessoa entrou em união com Cristo na sua morte. Romanos 6, verso 3 ao verso 7 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Assim, esta entrada da pessoa na água do batismo significa que estamos mortos com Cristo, estamos identificados com Cristo na sua morte, e o facto é que também Cristo, não precisando do batismo de João, que era para o arrependimento, também se identificou com os pecadores. Assim, estaremos nós sendo identificados pelo batismo na morte de Cristo. Segundo lugar, coberto com a água. Ao ser imerso pela água, simboliza um sepultamento. Romanos 6, verso 4 e verso 7 diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque aquele que está morto está justificado do pecado. No natural, não se pode sepultar uma pessoa viva num caixão. As pessoas têm que estar mortas e precisam de um médico passar um atestado que a pessoa morreu. Assim é como o crente morreu para este mundo e foi batizado na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, etc. Terceiro lugar, a saída da água simboliza então essa ressurreição. Em Romanos 6, versos 5, 8, 9 e 10, ensina desta forma: porque se fomos juntamente plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E em Colossenses 2, verso 12, afirma estas palavras: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Assim temos uma morte, um sepultamento e uma ressurreição simbolizados neste ato de batismo, nestas três fases: entrada na água, sepultado na água e saída da água, simbolizando a ressurreição. Quarto lugar, dizendo ainda sobre este assunto, no aspecto natural, só se pode sepultar uma pessoa que realmente esteja morta fisicamente. Da mesma forma, simbolicamente,
falando quando as pessoas vêm ao batismo, eles precisam de estar mortos para o pecado, identificados com Cristo, que já não pertence mais a este mundo, como disse Jesus em João 17, verso 14. Somente aqueles que sabem que já não pertencem a este mundo, mas ao mundo de Cristo, esses devem e podem ser batizados. Vamos então ao quarto aspecto. O quarto, a precaução após o batismo, e disto falaremos quando voltarmos. Assim disse Jesus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Vamos então ao quarto aspecto, a precaução após o batismo. Porquê a precaução após o batismo? Toma atenção naquilo que vai ser dito, porque não faltam tentações por este mundo inteiro, e todos aqueles que vão dar testemunho de que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador estão na mira de Satanás para os fazer voltar à lama do pecado, e vêm muitas tentações a deixar este novo, santo e vivo caminho. Portanto, precaução antes do batismo também precisa de ser ministrada às pessoas. E Jesus Cristo, que é em tudo o nosso exemplo, nas suas atitudes, na sua vida terrena, nas suas ações, nas suas palavras e no seu ensino, nós devemos copiar a vida de Jesus e aplicá-la à nossa. Ele próprio disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, em verso 28. E Hebreus 12, verso 2 diz, olhai para Jesus. O Senhor nunca nos diz para olhar para os outros, mas para Ele. E aprender, não dos outros, mas aprender dEle. Fomos salvos com um propósito, que é de sermos suas testemunhas, e como tal devemos também, como Cristo, estarmos ocupados na sua obra, na obra de Deus em favor dos outros, e seguir as suas pisadas de oração ao Pai e de obediência, etc. E Jesus disse estas palavras, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em João 15, verso 14. Isto fala-nos da obediência. É naturalmente uma mensagem que fala sobre tudo, digamos assim, através da obediência. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E se nós não fizermos o que Ele manda? Ora, por exemplo, o Senhor diz, orai e vigiai, para não entrardes em tentação. De maneira que devemos fazer isso mesmo. Precisamos também de estar ocupados na obra do Senhor e responder às 4 perguntas de Paulo em Romanos 10, 14 a 16, que nos fala sobre a obra de evangelização em favor dos outros. Devemos ser um ramo frutífero da videira verdadeira. João 15, e verso 1 ao verso 3. Mas, acima de tudo, estar precavidos com as tentações de Satanás. Porque foi exatamente quando Jesus foi batizado que Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1 ao verso 11. As dúvidas virão da parte de Satanás e precisamos de resistir como Jesus resistiu. És tu, Filho de Deus? E Satanás vem segredar aos nossos corações, agora és um santinho, agora vendeste a tua religião, agora este é o que é o novo e vivo caminho, agora és de Deus. Muitas perguntas, muitas dúvidas vão surgir àqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador e recebem o ensino da palavra. E nós precisamos estar atentos às tentações do inimigo da nossa alma para nos fazer voltar ao poço da lama. Tome isto em consideração.
as velhas companhias do pecado, os velhos amigos do mundo, os velhos vícios serão armas do diabo para as pessoas voltarem à lama do pecado. As tentações vão aparecer. Portanto, tome isto em consideração antes do batismo. E vamos aqui deixar um solene aviso de Deus para todos os crentes, a fim de resistirem às paixões deste mundo vil e podermos viver em paz com Deus. Assim diz aquilo que vamos ver e ler, todos ao mesmo tempo, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, 17 a 22, porque há uma doutrina humana, não bíblica, humana, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, nunca mais perdemos a salvação. Mas isso é antibíblico. Vamos ver o que disse Pedro, a 2 de Pedro, capítulo 2, 17 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pelo vento, pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Isto é aplicado àqueles que querem ser batizados, àqueles que querem entrar em união com o batismo de Cristo na sua vida, pertencer ao corpo de Cristo, pertencer à Igreja. Verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, eu vou repetir, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Eu vou dizer algo mais sobre este verso 20. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, diga escapado. Escapado é que tinha deixado o mundo do pecado e veio para Jesus. E como veio? Pelo ensino, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que é que diz depois? Se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É como aquela casa varrida e adornada que recebeu 7 espíritos piores do que o que estava lá e tornou-se 7 vezes pior aquela casa, aquela pessoa, como disse Jesus. Verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Diga com a sua boca, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Sabe como é que você conhece o caminho da justiça? É pelo ensino. E o verso 22 diz, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. Então, meu amado telespectador, as pessoas podem perder a salvação que lhe foi dada. O ensinamento de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblico, é humano. De maneira, para não dizer outra coisa, louvado seja Deus, de maneira que é preciso cuidado com as tentações e ficar firme. E se cair numa tentação, também se pode levantar, porque 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Louvado seja Deus nosso Senhor. E em quinto lugar, as primeiras conversões e primeiros batismos no cristianismo. Ainda que já falámos algo sobre ele, vamos ainda
repetir algo mais. Segundo as Escrituras, a Igreja de Cristo nasceu no dia da festa judaica do Pentecostes. Esse foi o dia em que Jesus enviou a promessa do Pai, como estava revelada no livro de Joel, capítulo 2. Com essa promessa cumprida, e com o poder do Espírito Santo nos discípulos, começou a pregação do Evangelho, e naquele dia foram agregados, conforme está escrito em Atos 2, 37 e 41, cerca de 3.000 pessoas, apenas com a pregação de São Pedro e com a visita do Espírito Santo. Quando o povo se juntou em Jerusalém para a festa e viram a ser derramado o poder do Espírito Santo, São Pedro pregou então o seu primeiro sermão, explicando o fenómeno dos discípulos falarem em línguas estranhas. E depois disso o povo perguntou: o que faremos, varões e irmãos? E aqui Pedro respondeu. A resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A ênfase está na fé e no arrependimento. Nunca antes tinha havido este batismo, nem no Espírito Santo, nem batismo bíblico, conforme temos vindo a ministrar. Era o batismo em nome da Trindade. O batismo bíblico nas águas era em nome da Trindade, como diz em Marcos 16 e em Mateus 28. E logo em Atos 8 e verso 12, em Samaria, o batismo era somente aplicado às pessoas adultas, conforme já dissemos. Homens e mulheres, os bebés não podem crer nem serem ensinados, são apresentados a Deus, porque não podem crer até o tempo em que creiam para poder ser ensinados de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas são apresentados a Deus como Jesus foi apresentado. Assim, no meio evangélico, são apresentadas as criancinhas ao Senhor, depois de nascidas. Portanto, agora, uma pergunta que naturalmente surge. Por que estes crentes judaicos foram batizados apenas com uma pregação e no dia de Pentecostes? A resposta é a seguinte. Primeiro, estes crentes judaicos eram conhecedores de todas as Escrituras do Velho Testamento. Simplesmente precisavam de saber que essas Escrituras do Velho Testamento apontavam para o seu Messias que tinha dado a sua vida na cruz do Calvário para os salvar. Portanto, há muitos anos que eram ensinados na palavra de Deus. Segundo, viram o derramamento do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, e ouviam falar o povo em línguas estranhas. Em terceiro lugar, receberam de bom grado a pregação do Evangelho sobre o Messias, sobre a redenção, o que foi um estudo profundo, lembrando-lhes que o que tinha acontecido no Calvário era o cumprimento integral de tudo aquilo que estava escrito acerca do seu Messias. Portanto, o que é que eles precisavam agora? Era exatamente de crerem naquilo que Jesus Cristo fez por eles no Calvário e logo mais podiam ser batizados. Contudo, para quem não tem qualquer conhecimento das Santas Escrituras, precisa primeiro compreender porque as pessoas são religiosas, mas não têm conhecimento deste livro sagrado. Têm conhecimento da sua religião, como eu e como a minha esposa, mas não da Bíblia Sagrada. Portanto, as pessoas precisam de ser ensinadas naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Precisa primeiro compreender a sua situação como pecador destituído e sobre a redenção do sangue de Cristo que foi operada na cruz do Calvário. E assim, ao ser instruído, conforme temos vindo a falar, em primeiro lugar sobre a doutrina da salvação nesta escola bíblica, então a pessoa já sabe que vai dar testemunho de que é uma pessoa nova e que todas as coisas velhas têm passado, etc, etc. E finalizando, o batismo somente pode ser administrado a quem crê
e a quem se arrepende, a quem confessa a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Um outro exemplo, antes de terminar, encontra-se num homem que veio da Etiópia e que foi a Jerusalém, procurava naturalmente ser abençoado pelo Senhor e foi abençoado. Este homem era um crente, embora etíope, cria na Bíblia Sagrada, porque ele levou a Bíblia para Jerusalém e tornou a vir e lia pelo caminho, e lia, muito interessante. Aquilo que aconteceu em Jesus Cristo era isso que ele lia no capítulo 53 do profeta Isaías. Ora, este homem foi batizado apenas com uma pregação, com uma explicação daquele homem que os anjos disseram: sobe esse carro. O Espírito Santo estava guiando aquele homem para falar àquele eunuco que voltava para a Etiópia e voltava vazio, como normalmente todos os judeus voltavam vazios. Mas o Senhor tinha, através deste homem, o meio de introduzir o Evangelho na Etiópia. Então este homem devia saber o que é que acontecia. E o que é que aconteceu na sua volta de Jerusalém para a Etiópia. Este homem foi então batizado apenas com uma explicação. Isso se encontra em Atos 8, 26 e 39. Porque o facto é que o anjo do Senhor foi que ordenou esta evangelização a este eunuco através do evangelista ou diácono Filipe. Portanto, há aqui uma revelação angélica para que este homem fosse evangelizado, compreendesse a palavra e fosse batizado e levasse o evangelho para a Etiópia. Portanto, há exceções à regra. E com isto nós terminamos este primeiro estudo sobre o batismo nas águas e o batismo segundo, porque são três, acerca disto. O segundo batismo é sobre a limpeza espiritual. Portanto, não perca o fim desta gloriosa história, desta mensagem bíblica, e que o Senhor vos abençoe. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.